Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Como eu quero ou como tu queres? É o tema da reflexão desta noite. Eu queria te convidar a reclinar a sua cabeça e nesse momento nós vamos falar com Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade que liberta, que cura, que transforma. E é baseados nela que nós pedimos e ousamos entrar no Santo dos Santos, clamando para que hoje seja mais um dia de cura, de milagres, de libertação, de salvação em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Disse Jesus: se for possível, passa de mim, afasta de mim esse cálice. Na noite em que fora traído, no momento tão difícil em que ele ensina uma ordenança aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele começa então a perceber que o momento era por demais constrangedor, humilhante, vexatório, ao ponto dele suplicar ao Pai como sendo uma possibilidade de algo suceder. Mas que tipo de cálice Jesus estava falando com seu Pai? Muitos podem pensar que um momento como esse, Jesus estava falando da cruz, da humilhação, do espancamento. Outros podem pensar que no momento em que Jesus começa a então passar por toda aquela agonia na via dolorosa, ele começa a transpirar sangue, já começa então sua vida de martírio, de dor, de dificuldade, ao ponto dele falar: Pai, a dor está tão intensa que, se possível, passe isso de mim. Mas não era disso que Jesus estava falando. É óbvio que a crucificação foi um momento muito difícil. A dor era intensa. Indubitavelmente, inquestionavelmente, aquele momento era um momento de dor, de sofrimento, de vergonha, de pavor. Mas a respeito do cálice, não era esse tipo de cálice que Jesus estava declarando, pois o cálice era o cálice da ira de Deus. Pois no cálice da ira de Deus, o suportar a ira de Deus, o passar por um momento como aquele, era o que Jesus se referia: Pai, se possível, passa, porque não tem homem na face da terra que suportaria a ira de Deus. Alguns podiam passar até pela cruz, alguns podiam passar por humilhação, alguns podiam passar por constrangimento, vergonha, dor, mas nós não seríamos capazes de suportar a ira de Deus. E era disso que Jesus estava falando. Era exatamente esse contexto. Por vezes a nossa mente tende a associar a tudo aquilo no reino físico como sendo algo que Jesus estava tentando se esquivar ou tentando sair, mas não. E só suporta dor quem confia no senhorio do nosso Deus. Não há como falar de cálice, não há como falar de suportar, não há como falar de uma entrega completamente sem ter uma experiência com um Senhor que nos permita dizer: seja feita a tua vontade. Ao assumir a forma de servo, o Senhor assume a vontade do Pai, e a vontade vem da palavra telema, que quer dizer volição. Sim,
Jesus estava nesse momento decidindo aceitar o cálice da ira de Deus. E eu fico imaginando a nossa vida, como às vezes tem cálices amargos, que a gente já quer passar para o lado. O que hoje está difícil digerir para você? O que hoje você diria assim, pastor, está insuportável essa situação. Esse cálice está muito amargo. Pastor, eu fico olhando para a minha vida, eu já aguentei muito, eu já suportei muito, eu já caminhei 2, 3, eu já estou na 10ª milha, aliás, eu já perdi até a quilometragem. O cálice está difícil, o cálice está amargo demais, a situação está muito constrangedora. Pastor, é vexame. Pastor, eu estou há tempo passando por situações que eu já chorei. Eu não transpirei ainda sangue como Cristo, mas o Senhor sabe do meu coração há quanto tempo eu venho passando por humilhação, por vexação, passando por momentos dolorosos. Eu oro, eu clamo, eu percebo que há dor, que há um sofrimento, e eu oro até a Deus dizendo, Deus, se possível, passa de mim, afasta esse cálice, porque está muito amargo, está difícil. Mas quem tem o governo de Deus, tem a volição, o telema, a vontade de dizer, todavia, seja feita a tua vontade. Nada fácil foi para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Definitivamente Ele não tinha medo de ser açoitado, humilhado, torturado e morto, mas suportar a ira de Deus, no momento de pânico, de pavor, que Ele fala, dia mesmo Ele declara, Deus meu, por que me abandonaste? Um momento sim de solidão, um momento de angústia, um momento onde o castigo de toda a humanidade estava sendo depositado sobre ele, um momento em que ele se fazia maldição por cada um de nós, um momento em que toda a raiva, toda a ira, tudo que viria da parte de Deus estava sendo depositado sobre ele. Por isso que o Cordeiro perfeito de Deus veio tirar o pecado, suportou a ira ao ponto da gente ter vida, paz, plenitude somente nele. Mas o caráter santo e justo de Deus exige sim o castigo da iniquidade, o castigo do pecado. A Bíblia diz que Deus é tão santo e puro que os olhos não podem suportar ou contemplar o mal. Abacuque 1:13. Há uma exigência, suportar a ira de Deus. E Jesus declara, olha, Pai, se der, afasta aí, tira isso. Qual é o cálice que hoje você está tentando, assim, passar para o lado? Passar longe? Qual é o tipo de cálice hoje que Deus tem permitido vir sobre cada um de nós, que se possível você está dizendo assim, Senhor, tira, afasta isso aqui. Eu não suporto mais conviver com isso. Eu não tenho mais estrutura emocional, eu não tenho mais estrutura espiritual, eu não tenho mais estrutura física para lidar com esse cálice. Oh Deus, contempla a minha oração. A minha situação está muito difícil, mas eu queria dizer para você, se você quer viver a sua vontade, ou a vontade de Deus, primeiro, aprenda a se submeter à perfeita vontade de Deus e ao querer dEle. Sabe por quê? Você nunca vai querer pular do barco quando o senhorio do Senhor está sobre a sua vida e você vivendo centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e ela é. Mas pastor, é angústia, é dor, é sangue, lágrimas.
Me falta estrutura para suportar isso tudo. Irmãos, ninguém disse que seria fácil, mas é suportável. E não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que junto com ela manda o escape para que possais suportar. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece o teu psicológico, Deus conhece o teu psique, o teu espiritual, Deus conhece tua estrutura física, e o Senhor não ia colocar uma carga ao ponto de te fazer naufragar, fracassar, ficar pelo caminho. Não, 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 absolutamente, isso não é vida. O Senhor não faria isso. Quando estamos debaixo do senhorio dele, nós temos a volição e a vontade de dizer: Deus, está difícil, amargo, mas seja feita a tua vontade. Lá no fundo nós sabemos o que devemos fazer para agradá-lo, e nos dias de hoje parece que a nossa vontade está gritando mais alto, dizendo: Deus, venha suprir a minha vontade, venha fazer o que me agrada. Deus, venha ao meu socorro, porque eu careço de uma resposta, careço de uma porta aberta, eu careço de uma cura, careço de um milagre. Está errado orar assim? Não, isso é bíblico. Mas quando você só ora assim, isso é pecado. Nós podemos perfeitamente colocar nossas petições diante do Senhor, mas sobretudo confiar na sua soberania e dizer ao Senhor: Senhor, não é para fazer a minha vontade, não, é para que se cumpra a tua. Porque é na dor, é na experiência do sofrimento que o Senhor se manifesta na nossa vida, ao ponto de gerar em nós pessoas melhores, o caráter de Cristo ser forjado, e a partir daí vir uma criatura que vai ter mais resistência, mais poder de testemunhar, mais poder de manifestar a glória do Senhor. Não tem como, irmãos, falarmos de uma vida de santidade, de experiência com Deus, sem bebermos alguns cálices amargos. Não é possível na trajetória cristã passarmos imunes a cálices amargos. Não é possível. Mesmo que a situação pareça estranha, nossa confiança deve sobrepor toda e qualquer vontade humana, reconhecendo guia. Nós precisamos saber que temos um destino, que o Senhor está no controle. Por mais amargo, mais difícil, por mais tentador que seja pular do barco, nós temos que falar: todavia, seja feita a tua vontade. Tiago 4 vai falar disso aí. Vocês que estão querendo dizer que vão em tal cidade, lá vão contratar, ganhar, vão passar tantos dias, vocês não sabem o que é a vida de vocês. Ela é um vapor que aparece por alguns instantes e logo depois se dissipa. Olha a prepotência e o orgulho humano. A gente gosta disso, né? Eu vou amanhã para Angra dos Reis, chegar lá, eu vou dar um passeio no iate do pastor João, que tem lá, ele já está recebendo a profecia, irmãos, glória a Deus. Depois eu vou para aquele restaurante ali maravilhoso, aquele que é de vidro, assim, ali na beira da praia, esqueci o nome dele. Como é que é, irmão? Aí vocês sabem, viu? Vocês frequentam. Era só para testar a igreja, ver se estão frequentando bons lugares. Eu estou comendo todo dia ali no Angu do Gomes ou na pensão ali do Bigode. Minha vida está difícil. E tem gente que reclama. E tem gente que não está bem. E tem gente que está olhando e falando assim: amanhã eu contrato, amanhã eu faço isso. A gente planeja tudo, irmãos. Mas a gente só não pode se esquecer de um detalhe: a resposta final vem do Senhor. O controle, o governo é dele. Nós devemos sim buscar escolhas em Deus. As nossas escolhas nós devemos colocar Deus à frente e tomarmos sim decisões, mas não pedindo a Deus para fazer remendos nas nossas vidas. Sabe por quê? Irmãos, a gente está decidindo tudo, escolhendo tudo,
Quando começa a dar problema, o que é que a gente faz? Deus, entra no barco comigo. Me ajuda aí, Deus. Irmãos, Deus não vai vir atrás fazendo remendo, não. Ou você aprende a dizer, seja feita a tua vontade, e você se inclina a essa vontade, ou você desiste e vai viver a sua vida. Porque nós habituamos fazer tudo e depois pensar em colocar Deus. Fazemos escolhas sem saber do que Deus quer. E logo após nós convidamos Deus, entra aqui comigo. Venha ao meu socorro, venha ao meu favor. Por isso, Deus não vai andar atrás de você como uma marionete costurando os rasgos que você tem dado nos tecidos que Deus te tem confiado. Não vai. É preciso, irmãos, amadurecermos na fé ao ponto de entendermos que a vontade dEle é soberana, que a vontade dEle é melhor, que os pensamentos dEle para cada um de nós, Jeremias 29, de 11 a 13, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim que desejais. Deus tem futuro, Deus tem plano, Deus tem destino, Deus tem caminho, Deus tem proposta. É melhor, venha para ela, se ajuste a ela, por mais amargo que possa parecer, tenha hoje disposição de dizer: Deus, anula a minha vontade e seja feita a tua. Aceitar a vontade de Deus não é apenas um conformismo. Eu me moldo, eu me conformo à vontade de Deus. Não. É muito mais do que isso. Aceitar a vontade de Deus é ter contentamento. Seja feita a tua vontade, não é uma resignação passiva, mas sobretudo um contentamento de dizer: Deus, eu creio que a tua vontade vai me satisfazer. Eu creio que a tua vontade vai de encontro a todas as minhas necessidades. Eu creio que no centro da tua vontade haverá paz, haverá alegria, haverá disposição e haverá satisfação total. Viver o centro da vontade de Deus enche a alma, mas quando a gente quer viver a nossa vontade, parece até que há satisfação, mas no momento seguinte, decepção, desilusão, investir mal. Se a gente não entender que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, se a gente não entender como o próprio Senhor falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, o que alimentava Jesus era viver em sintonia com a vontade do Pai. E que substância tem quando a gente observa e a gente vê que o que a gente ambiciona, meus irmãos, é uma coisa muito ruim. E vamos ser sinceros, teu coração hoje está cheio de quê? O que você tem dedicado tanto tempo? Você está lutando pelo quê? O que você conquistou na vida que você hoje não está disposto a ceder nada? Eu acho interessante essas convicções que nós temos. Hoje eu quero comprar um carro, quem anda a pé quer comprar um carro. Quem compra um carro quer comprar um outro que tem um motor melhor, que tenha uma potência melhor. Quem comprou o que tem potência melhor, aí já quer comprar um agora que já entra, fala contigo. E aí? Climatização do ar. Mas nunca está satisfeito. Não é verdade, irmãos? É assim mesmo. O que é convicção minha e tua hoje, amanhã caiu por terra. O que é desejo nosso hoje, amanhã está na beira do abismo, porque o homem é volátil, as coisas estão sendo transformadas, mas os propósitos de Deus são eternos, os propósitos de Deus valem daqui até a eternidade. O Deus que nós servimos não muda, por isso, se alinhe à vontade dEle, viva a vontade dEle. Observe quanta coisa há na sua vida hoje que talvez precise ser deixado de fora, ceder, apenas por confiar. Abraão e Ló, vamos dividir a terra? Aí Abraão olhou aquela campina verde e falou assim: essa aqui vou ficar comigo, meu sobrinho que se lasque. Foi assim, irmãos? O que ele fez?
Escolhe aí. Pode escolher. Porque tem pai e mãe que quando cria filho, e tem mais de um filho, aí escala um para repartir. Vamos repartir aqui o bolo, vamos. Repartiu. Quem reparte é o último a escolher. Os irmãos tudinho vão escolher, cada um sua fatia. O que sobrar, o que repartiu fica. Aquele que dividiu ali. Irmãos, Abraão vira e fala assim, pode escolher. Sabe por quê? Por que ele não fez questão de escolher aquilo que era mais vistoso, rentável? Porque ele sabia que aonde Deus o plantasse, a vontade de Deus ia se cumprir, seus caminhos iam prosperar, e não era aquela terra daqui ou dali que ia fazer diferença. Meu irmão, aprenda a ceder. Nós somos o povo que fomos chamados, sabe para quê? É para perder, meu irmão. Como assim, pastor? É isso mesmo. Porque é dano que se recebe. É desse jeito. Tem gente que não quer ceder nada. Tem gente que não quer perder nem para o ímpio, irmão. Fica até olhando assim, peraí, 1, 2, 3, e deixa eu ver o que ele vai botar aqui, para eu não aceita perder nem para o ímpar. Meu irmão, nós fomos chamados para perder, bota isso na sua cabeça. Cede. Aonde o Senhor te plantar, Deus vai fazer prosperar todos os teus caminhos. Nós fomos chamados para fazer cessão. É preciso hoje ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Servo. E para dizer servo é porque tem um Senhor que governa. E às vezes eu só falo assim, Anderson cede, Anderson semeia, Anderson abra mão. Mas não, o problema é sempre o outro. O relacionamento aqui está ruim porque o outro é que é o culpado. Aqui, ó. Não muda, não quer, sabe? Aí fica tudo ruim. Porque eu não, eu faço tudo e certo. Aqui, ó, quem não muda. Aí como é que estão as coisas? Não pode melhorar, né, pastor? Não pode. Irmão, o centro da vontade de Deus é ceder. O centro da vontade de Deus é observar que há um governo de Deus sobre as nossas vidas. E para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aprenda a ceder. O sentimento que houve nele foi esvaziamento. Esvazie-se hoje. E se encha da glória do Senhor. Eu queria terminar essa reflexão dizendo que os seus desígnios para cada um de nós sempre são os melhores. Por que dizer, seja feita a tua vontade? Deus tem plano. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus tem projeto para a tua vida. Mas esses projetos só vão se cumprir no momento em que você saber qual é o ponto que você está, quem você é. Porque não tem como você sair, alcançar um destino sem ter uma rota. Isso é impossível. E tem gente que não sabe quem é em Deus, tem gente que não sabe qual é o dom e talento, tem gente que não sabe para que foi chamado, tem gente que não sabe quem é, e muito menos aonde está. Como é que vai pegar um destino? Esses dias eu estava viajando com a Márcia e fui chamar um transporte para o aeroporto. Primeira coisa que me pergunta: onde você está? Se eu não souber onde eu estou, não tem destino, não tem rota. A vida espiritual funciona assim, irmãos. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe qual é o propósito? Você consegue se situar no terreno? Porque às vezes você está objetivando muitos caminhos,
mas o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada e é um escudo para os que nele confiam. Aleluia! Às vezes você está querendo um destino, um porto seguro, mas não consegue saber onde você está, qual é a vontade dele. Isaías 55, 8, 9 vem dizendo: os pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos que os vossos pensamentos e os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A vontade de Deus é sempre melhor. Porque hoje o que é luxo, amanhã é lixo. Hoje o que é tecnológico, amanhã já é ultrapassado. Hoje o que temos plena convicção, amanhã nós temos dúvida. Mas a vontade de Deus permanece para sempre, de geração em geração, de tempo em tempo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para mim e para você, e esse propósito tem um caráter imutável. E quando a gente pensa nisso, Deus tem um futuro, Deus tem uma esperança. Basta fazermos a seguinte oração: não a minha vontade é falha. Eu hoje opto, eu tenho livre-arbítrio, telema, volição. A minha vontade é de entrar no centro da sua vontade, meu Pai. O cálice que vier, o Senhor me dará graça para suportar. Nós vamos passar os processos que forem necessários, porque em meio a eles nós vamos experimentar graça sobre graça. Mas o destino é chegar lá para trocar por uma coroa e dizer: valeu a pena, Deus, cada lágrima. Valeu a pena, Deus, cada gota de sangue. Valeu a pena, Deus, cada momento difícil. E o Senhor quer encontrar em mim, em você, pessoas desejosas de viver o centro da sua vontade. Jesus experimentou isso. Jesus passou por isso, sozinho. Mas depois disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. No nome dele, enfermos são curados. No nome dele, espíritos malignos batem retirada. No nome dele, há autoridade nos céus e na terra. Mas ele falou: todavia, seja feita a tua vontade. Você quer fazer essa oração nessa noite? Pai, não a minha, não a minha. Eu saio daqui dizendo: eu renuncio a minha e eu decido escolher a tua, confiando que hoje, mesmo andando, chorando, bebendo cálices amargos, mas o Senhor vai me dar graça, e eu vou fazer a tua vontade, para te agradar, meu Senhor, meu Pai. Curve a sua cabeça agora e fale com Deus. Queria desafiar você a fazer uma oração, dizendo: Senhor, não a minha, não a minha, a minha não. A minha eu decepciono, a minha é arrogante, a minha vontade é prepotente. Hoje o que eu estou convicto, amanhã não tem nenhuma convicção. Porque o meu querer corrompido pelo pecado, a minha incompreensão hoje, Deus, me leva a cobiçar, a desejar algumas coisas, mas eu confio nos teus planos, nos teus pensamentos. Hoje eu decido, eu abro mão da minha, e que se faça a
tua vontade na minha vida. Não que eu seja uma marionete, não, eu decido viver a tua vontade na terra e no céu. Quantos nessa noite querem orar assim com esse pastor, dizendo: pastor, sou eu? Eu estava tão convicto, entrei nesse culto tão convicto de algumas vontades. Tem coisas difíceis de eu abrir mão, tem coisas difíceis que eu ceda, mas nessa noite eu estou dizendo: não a minha, não a minha, mas a tua vontade vai imperar. E sei que o Senhor me dará toda a graça necessária para os cálices mais amargos, para as dificuldades, para as vicissitudes, para as limitações que a vida possa me impor. Mas viver o centro da tua vontade, viver o teu plano, é sonhar com tudo de melhor que creio o Senhor planejou para que eu vivesse. Quantos querem orar com esse pastor que estão no chat dizendo: eu quero fazer essa oração? Escreve agora: eu estou fazendo essa oração, pastor. Quantos querem nessa noite falar: não a minha, mas a tua vontade? Eu quero te pedir uma coisa: fique de pé. Fique de pé. Você que está falando: não, a minha não, a minha eu estou renunciando hoje, mas vou viver a sua. Enquanto adoramos ao Senhor, você pode ficar de pé, e logo após estarei orando com vocês e por vocês. Vamos adorar o Senhor.